Aí o Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, editor de política do jornal O Dia, João Magalhães e meu querido amigo Otávio Ribeiro. Tá paz? Tá bacana aqui, Douglas? Tá bonito, tá. Olha, o Otávio tem lutado com essa gravata dele desde o Política do Dia, do Papo do Cafezinho, e ele chamou lá o Neném para poder ajeitar. Rapaz, quando eu olhei aqui, parecia aquele boneco de Olinda, quando você estava balançando. Tem a marca aqui, porque se fizer uma perícia aqui, só mandar de prisão pro Neném imediato. O homem tá morto aqui, tá quase sem falar. Faz Tiara que vai ajeitar, coitado, aqui com calma, o negócio, sinceramente. Mas seja bem-vindo, João, seja bem-vindo, Eliezer, o Tássio e o Otávio já falei. O governador Rafael Fonteles ainda não falou oficialmente, detalhadamente, sobre essa questão da recomposição do ICMS. Ele é uma das principais vozes em Brasília, com outros governadores, em busca dessa recomposição do ICMS. Mas nós conseguimos a fala do governador sobre esse assunto e você acompanha agora. Então a ideia é fazer algo que seja firme, seguro e permanente, para não gerar surpresa para os estados, como aconteceu no ano passado. A bem da verdade, os governadores foram surpreendidos, era um ano eleitoral, então sempre havia, obviamente, muito ruído eleitoral, digamos assim, e agora há muito mais clima para fazer essa harmonização federativa envolvendo todos os poderes e todos dentro da federação, porque também os municípios são afetados na medida que eles têm a cota parte do ICMS. O valor da compensação, o estudo do Concefaz apresenta 45 bilhões. Esse é o que o estudo dos nossos secretários de Fazenda apresenta. Começar com o meu amigo Eliezer Rodrigues. Eliezer, esse assunto aí, não adianta que os governadores não vão esquecer. Foram perdas acumuladas durante esse período e os governadores estão em busca do que é de direito. Mas, claro, tentando encontrar uma forma de equalizar o problema que não seja tão oneroso para a União, né? Exatamente. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Essas medidas relacionadas à redução do ICMS foram muito polêmicas, muito politizadas no ano da eleição, serviram para gerar muitas divisões no país e agora não só o governador Rafael Fonteles, mas vejo que até primeiro vem o presidente Lula com esse discurso de unificação do país, de se aproximar de líderes considerados adversários em nome de uma pacificação no país, afinal a eleição já passou, o momento é de descer do palanque, unir esforços em prol da nação. Então, o governador Rafael, na minha percepção, ele acompanha essa linha de discurso do presidente Lula, né? Uma linha de pacificação, né? Líderes, posso citar aqui o exemplo do próprio governador de São Paulo, já manifestaram uma aproximação administrativa com o presidente Lula, mesmo com as divergências que tiveram aí, os embates em 2022. Então, o momento é esse, de buscar uma solução o mais unânime possível. Unanimidade total é muito difícil na política, mas que abrange de uma forma mais justa os entes que perderam mais. Por exemplo, o Piauí perdeu com essa história do ICMS, porque a contrapartida do governo federal à época, em que o teto foi reduzido do ICMS, foi perdoar dívidas com a União. E o Piauí não tinha dívidas com a União para serem perdoadas. Então o Piauí simplesmente perdeu a arrecadação. Esse é um ponto que precisa ser considerado. E aí cada estado, nesse processo, apresenta as suas particularidades. Cabe ao governo federal e aos governadores encontrarem uma forma equilibrada de contemplar o máximo possível. João Magalhães, é uma solução, claro, que vai passar também pelo Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde aos colegas e, claro, a nossa audiência. O Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de um acordo, de uma conciliação, porque, de fato, foi uma medida tomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que, de fato, impactou os cofres dos estados. Naquele momento, foi uma decisão tomada, alguns governadores não gostaram, mas tiveram que acatar, mas agora é hora de somar o prejuízo e buscar, de certa forma, minimizar esse impacto, claro, sem também
gerar um impacto muito negativo nos cofres da União. Então eu diria que a saída é exatamente essa conciliação, que o Supremo Tribunal Federal tem buscado ao ouvir estados e União, e eu queria destacar o papel, de certa forma, de protagonista do governador piauiense, Rafael Fonteles. Afinal de contas, ele teve, de certa forma, o privilégio de acompanhar a discussão desde o início, porque ele era presidente, né, do Concefaz, o comitê que reúne todos os secretários de Fazenda, e agora também como governador do estado. Por ser um técnico da área... Só me permita acrescentar, claro. Basicamente, agências de notícias, veículos de comunicação, só dá o governador Rafael Fonteles falando e... Ele tem autoridade científica, vamos dizer assim, autoridade técnica para tratar do assunto, como economista que é, obviamente. Então, de fato, ele tem um olhar privilegiado quanto o assunto é tributação, e isso tem garantido a ele uma certa liderança. Você destacou algo interessante, porque na reunião que ocorreu na terça-feira, a própria Agência Brasil, que é a agência de notícias do governo federal, destacava exatamente as falas de Rafael Fonteles neste sentido, porque ele apresenta cálculos e se mostra como um certo líder entre os governadores quando o assunto é finanças, pela sua experiência, principalmente como presidente, coordenador lá da Concefaz. É um técnico ali da área e é claro que a gente espera que isso resulte em benefícios para os estados, afinal de contas é mais dinheiro que pode e que deve ser investido para beneficiar a população. Tássio Cruz, alguma expectativa em termos de prazo, em termos também de que forma se chegará a um consenso sobre a reposição dessas perdas? A semana começou, Douglas, com uma reunião entre os vice-governadores e o ministro Barroso, evoluiu com a reunião de representantes do Concefaz, com ministros do STF, e chega ao final, Douglas, com avanços importantes. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falava sobre avanços em pontos de consenso, e o indicativo é que os ministros do STF, em consonância com governadores, estipularam para o Concefaz que fixe uma alíquota transitória para que esses governadores tenham a segurança e a estabilidade de arrecadação a partir dessa alíquota transitória. Como seria então essa alíquota, Tássio? Seria uma alíquota fixada pelo Concefaz. Uma alíquota de ICMS? De ICMS sobre principalmente combustíveis, fixada pelo Concefaz, e que esses estados fixariam ali um ponto de consenso, que as quedas de receita seriam menores, e a partir daí se discutiria com mais profundidade a questão do ICMS. E outra matéria, além da dos combustíveis, Douglas, sobre o ICMS, vem sendo julgada também no STF, e vale aqui ressaltar, o ministro Alexandre de Moraes inclusive pediu vista sobre esse projeto ontem, que é sobre a cobrança do ICMS, que o estado do Piauí e outros estados solicitam, que é o recolhimento do ICMS na origem do pagamento, no destino aí é uma outra reivindicação. Aí já é uma outra reivindicação, mas também afetará a lei do ICMS. Mas quanto ao ICMS da gasolina, a expectativa é que essa alíquota transitória estabelecida pelo Concefaz traga a estabilidade, segurança para os governadores, e que a partir daí se defina um cenário mais claro e mais estável. Como disse o governador, o problema da arrecadação é não se ter estabilidade, não se ter segurança, porque os governadores não sabem com qual orçamento vão poder tratar as políticas públicas para o próximo ano. Só para a gente entender aqui, a alíquota que hoje vigora é a alíquota que veio do ex-presidente Bolsonaro. Isso, tem uma alíquota mínima. Ou seja, da pandemia então essa alíquota ela vem gerando, baseado no que era antes, ela vem gerando perdas mensais para os cofres públicos. De todos os estados. Dos estados. Essa alíquota transitória seria o quê? Um aumento percentual? Isso, uma alíquota que estabilize as perdas, que consiga chegar a um percentual que o Concefaz estipula pouco acima de 23%, hoje ela está em cerca de 18%, né, a alíquota máxima, ainda não se definiu o percentual, mas é uma alíquota que minimize o efeito das perdas nos estados. Só para a gente lembrar, Douglas, antes, né, dessa decisão, o ICMS aqui no Piauí, da maioria dos serviços, ele era na casa dos 29% a 31%, com a decisão lá do governo federal, ela baixou
né, diretamente para 18%. Então foi isso que causou realmente uma perca real nos recursos que o Estado recebe, e aí, como o Tarcísio bem explicou, ficando uma média aí de 24%, 23%, de certa forma recupera aí, faz com que o estado do Piauí e demais estados não tenham uma perda significativa no que diz respeito a essa arrecadação. Você volta para o que era de 30%. Exatamente. Não chega a ser quase 30%. Mas também não fica tão baixo quanto 18%, o que obviamente causou um impacto negativo. Agora essa tem que lembrar da opinião pública aí, viu? Pois é, eu nem cheguei lá ainda na opinião pública. Porque até que ponto esse aumento vai elevar os preços dos combustíveis? Não, mas vai elevar, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é a seguinte, essa medida aí, primeiro vou usar aqui um termo popular, para evitar a continuidade da sangria. Exatamente. Ou seja, para cessar as perdas. Depois vai se voltar a discutir o que foi perdido. É uma outra etapa. De que forma o que foi perdido pode ser compensado para os estados. É um assunto complexo, né, Douglas? Mas só para tentar ser um pouco mais claro também, é claro que essa redução ela foi significativa e ela contribuiu muito para alguns benefícios que ajudaram a população, como, por exemplo, a própria redução no preço dos combustíveis, enfim, de outros serviços. Mas é bom lembrar que ao impactar de forma tão negativa os cofres dos estados, de certa forma, os estados tiveram menos recursos para garantir a prestação de serviços públicos, né? Na educação, na saúde, na segurança. Então, o que os estados tentam nesse momento, reivindicam nesse momento, é que essa queda não continue por muito tempo, para que haja ali uma espécie de consenso, um meio termo, em que, claro, não impacte tanto no preço dos produtos, mas os estados também não tenham uma queda na sua arrecadação, até porque a população, é claro, precisa ser beneficiada tanto no preço dos combustíveis e outros produtos, mas também precisa ser beneficiada com os estados funcionando e garantindo, né, a prestação dos serviços públicos com eficiência em todas as áreas, e para isso, claro, não tem outro jeito, precisa de dinheiro, precisa arrecadar. Otávio, o Elias levantou uma questão interessante, porque tudo tem um efeito colateral, na economia sempre tem um efeito colateral, né? Quando não, um dano colateral. Nesse caso, é efeito. Porque aí, eu acho que aqui todo mundo concorda, né? Que essa baixa no preço do combustível foi uma baixa artificial, né? Sim. Uma baixa artificial. Eu pego e diminuo o percentual do ICMS, claro que vai baixar. Mas eu não estou atacando a causa do problema. Estou atacando. É como se você tivesse, partindo aqui, fazendo uma analogia. E foi feita no período eleitoral, né? Fazendo uma analogia com a questão médica, quem tem a garganta inflama, está com a garganta inflamada, qual é uma das consequências? Febre. Você dá só remédio para baixar a febre, mas não trata a causa da febre. É a mesma coisa do combustível. Então, vai ter que ter uma recomposição das perdas inicialmente, ou melhor, parar as perdas, Otávio. Como disse o Eliezer, vai ter um aumentozinho no combustível aí, e aí é aquela coisa, né? Vai ser sempre uma reação popular, né? E tem que lembrar, Douglas, que essa foi uma pauta da campanha do presidente Lula, uma pauta da campanha do governador Rafael Fonteles, e se você volta para esse período eleitoral, o governador e o presidente Lula defenderam o que eles chamavam de colchão, que era uma espécie de fundo para quando o preço oscilar internacionalmente, esse fundo poder acomodar esses preços e evitar que eles cheguem à ponta final, que é o consumidor. Agora, não tenha dúvida que uma volta desse aumento da alíquota do ICMS, isso vai provocar como consequência imediata uma corrida dos proprietários, dos donos de postos de combustível, e essa taxa vai aumentar rapidamente. O que não é justificável, Douglas, porque quando caiu essa alíquota, o João colocava aqui a do Piauí, de 31% para 18%, a redução foi muito pequena, né? Chegou ao bolso do consumidor, chegou, mas assim, muito timidamente. Se você comparar a redução do percentual com o que diminuiu efetivamente, foi muito insignificante, né? Agora, não tenha dúvida que se retorna agora, por exemplo, o Tarcísio botava coisa de 23% a 24%, esse aumento, se você for comparar lá atrás com a redução, ele não vai chegar nem perto. É preciso saber também qual é o impacto desse aumento. Aí vai vir a turma aí
né, com essa história, enfim, mas a política é feita disso mesmo. Destacar, Douglas. De altos e baixos. Agora, essa críticas. questão envolve também, antes da Eliezer, envolve também a União, porque o Tesouro calcula um percentual de perda, já os estados calculam outra. E a diferença é de coisa de 10 bi. Por exemplo, o estado do Piauí pode dizer que perdeu X, mas a União chegar e dizer, não, o Piauí não perdeu, seu cálculo está errado, é esse tanto. Então, o impasse tá aí também. Aí, quer dizer, já tá o assunto já foi judicializado, aí vai ser outra etapa da judicialização, essa questão do que a União diz e do que os estados dizem. Qual cálculo está certo? Qual cálculo está certo, Eliezer? Douglas, lembrar que esse tipo de projeto ou medida que são considerados impopulares, eles precisam ser tratados em um ano não eleitoral, porque no ano da eleição não dá para discutir, é muito desgastante. Então, essa discussão ela precisa ser encerrada em 2023, porque em 2024, se passar para 2024, os candidatos a prefeito ou vereadores podem sofrer aí, pegar um pouco desse desgaste, mesmo que a discussão envolva o governo do estado ou o governo federal. Vão acabar associando, politizando, partidarizando. A discussão, então, é algo para ser tratado ainda este ano. Lá resolver logo, né? Lá na ponta, o consumidor não quer saber o que foi, se tinha déficit ou não. Quer saber que está saindo mais do bolso dele. Exatamente. Aliás, João, aproveita o embalo logo que o presidente Lula e também agora recentemente, numa conferência com empresários, o presidente da Câmara e também já disse o presidente do Senado, aproveita o embalo da reforma tributária e resolve logo isso tudo junto. Você tocou na questão principal que eu ia comentar. Quando um governo federal assume, é natural que tenha ali uma certa lua de mel com o Congresso, com a própria população. Então, o governo Lula precisa aproveitar, de fato, o momento, e o momento é este ano. É 2023. É reforma tributária, querer discutir... E nem é o ano todo, viu? Polêmicas. Não, esses projetos precisam chegar no Congresso até março, abril, porque lá a discussão também é grande, é preciso envolver toda a sociedade, empresariado, servidores públicos, é preciso envolver, claro, todos os segmentos. Então, quando você vê o calendário do ano, você tem que ter medidas como essas aprovadas até o mês de setembro, por exemplo. Então, faz todo sentido que esse ano seja o ano das grandes discussões. Aliás, o projeto mandar para o Congresso Nacional, no primeiro semestre, uma reforma relacionada aos tributos. Sim. Não é? Aos tributos, e no segundo semestre, uma outra etapa relacionada à renda. Essa é a previsão. A gente está ouvindo mudando de assunto, a gente está ouvindo alguns parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa, a gente começou a ouvir alguns parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, sobre a experiência dos parlamentos, os deputados federais e deputados estaduais de primeiro mandato. Vamos acompanhar aí o deputado federal Jadiel da Jupi, o que é que ele disse sobre esse mês e meio na Câmara Federal. Pouca experiência, né? Pouco tempo ainda, mas já dá para se ter uma ideia do trabalho no parlamento. Vamos acompanhar. Nós estamos muito otimistas, estamos aí em uma caminhada próspera, uma caminhada onde nós temos dialogado aí com o parlamento, com o governo e temos conseguido bons feitos, apesar de estarmos aqui há poucos dias, mas nós estamos otimistas de que iremos fazer um grande mandato. A principal bandeira é a bandeira do desenvolvimento, a bandeira de geração de emprego e renda. Como todo o estado do Piauí sabe, nós temos aí uma grande experiência na iniciativa privada, com bons feitos. E nós queremos levar toda essa nossa experiência, todos os bons feitos que nós tivemos na iniciativa privada, nós queremos levar para a iniciativa pública. Então nós vamos levantar a bandeira aí de geração de emprego e renda, de tecnologia, desenvolvimento, de tudo que puder fazer com que o estado do Piauí possa avançar, possa crescer. Tá aí o que disse o deputado federal Jadiel da Jupi. Olha, vamos agora a uma reportagem feita pelo Eliezer Rodrigues. Foi protocolado na Câmara Municipal de Teresina o projeto que aumenta o salário dos professores da rede municipal de ensino. Nós já havíamos comentado aqui o assunto, discutido com o Eliezer, com o Tasso, com o João, com o Otávio, com a Edna, e agora vamos acompanhar como chegou esse projeto no Parlamento Municipal.
A mensagem do Poder Executivo prevê aumento de 15% linear na remuneração dos professores da rede municipal da capital, percentual acima do estipulado pelo Ministério da Educação. Antes de votada em plenário, a matéria deve passar pela Comissão de Educação da Câmara Municipal. Marcamos uma reunião com a comissão para a próxima semana após o feriado Carnaval. Iremos discutir a melhor forma de atender essa demanda que o nosso presidente pediu e fazer e abrir os canais de diálogo, não só com o sindicato dos servidores, mas também com essa casa e com a Prefeitura Municipal. O objetivo é facilitar para realmente garantir esse avanço, para essa valorização dos servidores? Sem dúvida nenhuma, é usar o diálogo exaustivamente para que a gente possa atender essa demanda e a gente possa, de fato, diluir tudo que for possível de discussão, para que haja um entendimento das categorias. O presidente da Casa confirma a possibilidade de realização de uma audiência pública para o aprimoramento da proposta. Me comprometi de não levar o projeto para votação enquanto não realizasse uma audiência pública aqui nesta Casa, seja ela aberta ou seja ela com a Comissão de Educação. Então, primeiro iremos realizar essa audiência pública para depois levar o projeto para a devida votação. O Sindicato dos Servidores faz ressalvas em relação ao texto apresentado. Nós temos já um parecer do Ministério Público de Contas que determina que se cumpra o piso na base da tabela, o vencimento e não remuneração, como eles gostam de colocar, e que se respeite todas as classes e níveis. O que a Prefeitura fez aqui com o projeto que acabamos de ver na sala do presidente da Câmara, onde estávamos reunidos com ele agora, dá uma concessão de 32% para 15 professores, porque na classe auxiliar só tem 15 professores, e o restante somente 15%, ou seja, desrespeitando a linearidade e a determinação do Ministério Público de Contas e, obviamente, do julgamento no Tribunal de Contas que determinou que se cumprisse o plano de cargos. Aliás, você teve lá, fazendo a reportagem, eu queria saber, o Sinésio não está satisfeito com o aumento, não? Porque dentro desse aumento aí, de 15% linear, é importante dizer, como eu já falei inclusive aqui, que antes da Constituição, de alguns cargos que ganhavam menos na educação, como auxiliar, por exemplo, que nem existe mais, depois da Constituição o cargo acabou, essas pessoas foram realocadas, mas é um grupo de servidores que ganha menos do que a grande maioria. Esse grupo menor vai ter um aumento de 35%. Um aumento bem maior do que os 15%. Não está satisfeito não o sindicato? Douglas, discussão salarial é o seguinte, salário é sempre muito para quem paga e sempre é pouco para quem recebe. Então o sindicato está no papel de cobrar, de reivindicar. A diferença que eles fazem é que o aumento anunciado, inclusive acima do estipulado pelo Ministério da Educação, deve ser sobre o vencimento. E na concepção deles, a CEMEC está considerando não só o vencimento, não só o salário bruto, mas acréscimos como horas extras ou, enfim, alguns adicionais que acontecem em determinadas funções. Então só para entender aqui, quer dizer, os 15% são compostos por um aumento, dentro dos 15%, um percentual para o salário, aí junta mais um aumento adicional, quer dizer, é um aumento do todo, né? Não é só do... O sindicato quer 15% em cima do vencimento. Do vencimento. A prefeitura, segundo o sindicato, em alguns casos calcula em cima do todo, somando todas as gratificações que os professores recebem, e eles não querem assim, eles querem em cima do vencimento porque é o salário fixo. Os outros acréscimos são eventuais, são periódicos e não entram para cálculos dessa natureza. Podem ser cortados, né? Também não entram no cálculo da aposentadoria. Exatamente. Você pode receber, por exemplo, um adicional a vida inteira, os seus 35 anos, 40 anos de trabalho e não vai para a aposentadoria. Previdência, né? Exato. O ponto é esse. Tássio Cruz, vai dar de novo outra greve? Não sei se chegaremos à greve, Douglas, mas o ponto apontado ali pelo presidente do sindicato é a questão do achatamento. O que é o achatamento? O servidor que está no topo da carreira, que recebe um salário maior, tendo um reajuste menor do que o servidor que está na base, naturalmente você vai tornar o salário de quem está saindo, quem está com a experiência maior, mais próximo de quem está chegando. Então, isso que a carreira questiona, pelo que a gente tem visto de diálogo, esse reajuste, né, de 15% linear
principalmente em vencimento, agradou uma parcela dos professores. Agora vamos observar os outros. Mas um professor especial, eu tenho curiosidade para ver a atuação dele nesse processo, Douglas, é o professor Zenito, que saiu da SAAD, voltou para o parlamento, tem se mantido em silêncio. Vamos ver se ele vai atuar como professor ao lado dos professores ou como base do prefeito, Sim, né? Porque rapaz, aí eu caminho é ele ir para a oposição. Pois é, eu queria perguntar exatamente, era um assunto que tinha me faltado aqui. Tá, se lembrou? O vereador Zenito agora na Câmara Municipal, né? De Teresina. Só para recordar, para pontuar para o telespectador. Qual o motivo da ida dele? Tá tudo bem? Tá aparecendo nas fotos e tal? O que era? Segundo ele, Douglas, foi por questões de saúde, mas a informação que a gente tem é que o prefeito, por uma questão política, o retirou da SAAD, ele voltou para a Câmara, SAAD, mas deixou um indicado lá. SAAD Sudeste. Deixou um indicado, mas criou um imbróglio danado para o prefeito, porque o filho da deputada Ana Paula, Daniel, que voltaria para a Câmara, já que se tornou o primeiro suplente, ficou sem a cadeira e o prefeito até então não se posicionou, mas vamos aguardar a posição. Os parlamentares da base, Douglas, já sabendo, já antevendo essa situação, isolaram o MDB num bloco só com um partido, ele não fez participação junto com outros vereadores. O MDB está fora das principais comissões, não tem assento na CCJ, não tem assento na Comissão de Finanças, ou seja, o partido está meio isolado. Lobão já é oposição declarada, Joaquim Caldas é base do prefeito e o Zenito até agora não se pronunciou, mas o indicativo é de que seja base, ou seja, esse professor pode ser importante para entendermos temos um minuto drama aí, dos professores. 30 segundos para o João e 30 segundos para o Otávio. Otávio, começar a contar para finalizar com o João Magalhães. O que se apurou lá, vai para a oposição, porque é como disse o Tássio, o MDB está isolado do partido, tem um vereador Joaquim Caldas que é base do prefeito, Lobão é oposição e Zenito. Vai ficar numa situação complicada, né, Douglas? O Zenito, a gente sabe da proximidade dele com o vice-governador, Temístocles Filho. O MDB já homologou, já discutiu, colocou na mesa de discussão e já encaminhou uma possível candidatura à Prefeitura de Teresina. E Luiz Lobão disse hoje que defende o nome de Severo Eulário disputando a Prefeitura de Teresina em 2024. Então você tem o vereador Zenito? Não, o vereador Luiz Lobão defendeu hoje uma possível candidatura de Severo Eulário à Prefeitura de Teresina em 2024. Então, a gente coloca aqui nomes do MDB, nomes experientes na política teresinense, já levando o partido para a oposição. É muito provável que Zenito, nesses primeiros momentos de desembarque da gestão do Dr. Pessoa, não esboce qualquer crítica à gestão, mas que a proximidade do pleito de 2024 vai lhe forçar, sem dúvida, a marchar com o seu partido, marchar com o MDB. João Magalhães, o vereador Lobão, né, Otávio, que lançou... Luiz Lobão. Qual foi o raciocínio do vereador Luiz Lobão, na sua opinião, em encontrar Severo Eulário como candidato à Prefeitura de Teresina? Sinalizar, acenar, tentar agradar, de certa forma, o futuro presidente porque da Assembleia Legislativa. O futuro presidente da Assembleia ainda nem cogitou. Exatamente. O nome do MDB cogitado é o de Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, também Ana Paula, ninguém pode negar. Mas tem aquela briga história, né, João, entre Lobão e Temístocles. Exatamente, ela já citou que pode ser um candidato do partido. Henrique Pires também já colocou o nome à disposição. Quando o Luiz Lobão aparece com o nome de Severo Eulário, tem duas questões aí. Primeiro, agradar o futuro presidente da Assembleia, dizer, olha, o senhor vai assumir a presidência da Assembleia, quando olhar para a Câmara, lembre-se de um aliado, lembre de alguém que não esquece do senhor. E também, claro, abrir uma certa... Estou aqui, E, de certa forma, abrir aí uma divergência com o presidente, com o vice-governador Temístocles Filho. A gente sabe do passado entre Luiz Lobão e Temístocles Filho. A gente sabe que Luiz Lobão é do MDB, comandado, aliado de Marcelo Castro. Agora, em relação a Zenito nesse momento fica contido, afinal de contas ele ainda tem muitas indicações lá na SAAD Sudeste, ele não vai sair atirando, até porque ele também não pode reclamar. Foi contemplado nestes 2 anos. Vai ficar, exatamente. Vai ficar fica contido.
tiver que ir para a oposição, ele tem que comunicar, chegar no prefeito e dizer, ó, vou ficar na oposição. Ele vai para a oposição. Entregar. Eu acredito que ele vai para a oposição lá na frente, porque de fato ele é comandado, ele é orientado, liderado por Temístocles Filho, que tem projeto próprio para a Prefeitura de Teresina, mas nesse momento o caminho de Zé Nito é ficar contido, até porque ele deve ter uma certa gratidão ao prefeito, foi contemplado nestes 2 anos, tem indicações ainda lá na SAAD Sudeste, mas à medida em que esses espaços forem sendo reduzidos, porque o doutor Pessoa vai utilizar o espaço lá também, de certa forma, para a sua estratégia política. Aí sim, naturalmente, Zé Nito vai caminhando para a oposição e se alinhando novamente 100% com o Temístocles Filho, que lidera a articulação política do grupo ao qual ele faz parte. Muito obrigado aí, Eliezer Rodrigues, pela participação. Boa tarde. Otávio Ribeiro Neto, João Magalhães, Tássio Cruz, muito obrigado. Um bom carnaval a todos. Mas porque nós vamos ter na UDIA TV, na segunda e na terça, programação especial no meio-dia, Mariano Marques, com carnaval aí para você se divertir em casa. E a programação normal da UDIA TV volta na quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Começa, olha aí, comando geral. Começa. Quarta-feira de cinzas, tem comando geral ao vivo. A partir das 6 horas da manhã na FM o dia, a partir das 7, também pela UDIA TV. E aí também tem, na quarta-feira de cinzas, o Jornal Dia no Ar, na FM o Dia, a partir das 11h40, comigo e toda a equipe. Hoje o Otávio Ribeiro Neto participou de lá. Aí tá, se em vez de dose dupla, agora é dose tripla. Isso. Rádio, Papo do Cafezinho e um abraço para todos, Carnaval em Campo Maior, o melhor do interior do Piauí, hein? Tem posto lá, eu diria, né? O melhor do Piauí. É o melhor. Paz do Renato tem a língua tão grande. Mas antes, só dizer bem aqui o Dia Rural, amanhã, às 8 horas, apresentação de Marcelo, reportagem Raimundo Lima, e reprise no domingo, também às 8 horas da manhã. E amanhã, o último abre-alas, hein? O último abre-alas, amanhã, ao vivo, lá do Yacht Clube, com meu amigo Mariano Marques, a partir das 13 horas, tá aí na tela. 2 coisas rápidas aqui. Uma vez eu estava colocando lá no Twitter o nome do Tássio, né? Aí colocaram Tássio com acento agudo no ar. Não, o nome do Tássio não tem acento agudo no ar. Aí, eu quando vi, eu disse assim, olha, o nome do Tássio não tem acento agudo no ar. Aí a pessoa falou assim para mim, não, mas o pai dele devia ter colocado. Eu disse, sempre devia ter colocado, você colocou, mas não colocou, o nome do rapaz não é esse. Entendeu? É a mesma coisa. Não, me lembrei porque fica buzinando. Aí, outra coisa é o Renato, que rapaz, eu sou de Campo Maior, no meu registro de nascimento tem Campo Maior. Sou castelense, mas nasci em Campo Maior. Implica muito com o nosso município. Na hora que saiu uma margarida perfumada aqui da Timbalada, que é da década de 90, o Renato gritou logo, isso é lançamento em Campo Maior. Então, rapaz, de lascar o negócio desse. Campo Maurício, vamos reagir. Um grande abraço a todos, um ótimo carnaval, muita tranquilidade, com muita paz. A gente retorna na quarta-feira.